Ele a chamou de inadequada, mas quando o Duque de Redcliffe viu o que ninguém mais ousou ver, tudo mudou. Poderá a mulher que ele desprezou publicamente ser a única a lhe ensinar o verdadeiro significado do amor? Ou será que o seu orgulho lhe custará a única oportunidade de felicidade que ele não previu? Olá, adorável leitor! Se você está gostando deste conto romântico, ficaria muito grato por um like ou uma inscrição. Isso ajuda a trazer mais histórias de amor e história. A propriedade Worthington resplandecia com a grandeza do outono. Um monumento à riqueza e tradição que dominava a paisagem rural de Greystoke como uma coroa de joias. Lady Vivienne Thornton estava perto de uma coluna de mármore no grande salão de baile. Seus olhos violeta eram sua única reivindicação verdadeira à beleza, haviam-lhe dito, enquanto observava a assembleia cintilante, com a precisão distante de um filósofo examinando espécimes. O salão de baile em si era uma obra-prima de excesso. 3 enormes lustres de cristal pendiam do teto abobadado, cada um com 50 velas que lançavam sombras dançantes pelas paredes de seda cor de champanhe. O ar estava denso com fragrâncias concorrentes, rosas de estufa em arranjos imensos, a doçura cerosa das velas, perfumes de lavanda e bergamota e algo mais inebriante por baixo de tudo, o leve cheiro de fumaça das lareiras nas salas adjacentes. O sussurro de tafetá e seda criava um ruído constante, pontuado pelo murmúrio de conversas refinadas e pelos acordes de um quarteto de cordas tocando Mozart. Era a atmosfera quintessencial da elegância aristocrática, e Vivienne sentia-se sufocada por cada centímetro dourado daquilo. "Você está fazendo aquilo de novo", murmurou Eleanor Bennet, tocando o braço de Vivienne com uma reprovação gentil. "Aquele olhar que sugere que você está catalogando os pecados de todos." Vivienne conseguiu dar um leve sorriso para sua amiga mais querida. Eleanor, filha de um advogado próspero, possuía a praticidade da classe profissional e a lealdade de uma irmã. "Sou tão transparente assim? Apenas para aqueles que te conhecem. Para todos os outros você parece agradavelmente composta." Eleanor inclinou-se mais perto, a voz caindo para um sussurro. "Embora eu tema que sua compostura possa ser testada, Lord Calloway tem olhado para você há 15 minutos." Vivienne seguiu o aceno discreto de Eleanor para onde Lord Henry Calloway estava, alto e distinto, com fios de prata em seu cabelo escuro como geada em galhos de outono. Seu sorriso urbano estava fixo no pai dela, e a maneira animada com que Lord Thornton assentia fez o estômago de Vivienne apertar de desconforto. Ela sabia o que tais conversas pressagiavam. Os problemas financeiros de sua família não eram segredo, e homens como Calloway circulavam a angústia financeira como abutres. Mas então sua atenção foi atraída para uma figura totalmente diferente. O Duque Maximilian Radcliffe estava perto das grandes janelas, o luar de outono delineando sua estrutura imponente contra a escuridão lá fora. Aos 32 anos, ele possuía a postura de um homem que nunca questionou seu direito de comandar qualquer sala em que entrasse. Seu traje noturno era impecável. Casaca preta sob medida para enfatizar seus ombros largos, colete branco imaculado. Sua gravata estava amarrada no estilo matemático intrincado que exigia habilidade e paciência. Seu cabelo escuro estava penteado à moda, varrido para trás de um rosto que era mais marcante do que bonito. Maxilar forte, maçãs do rosto proeminentes e olhos cinzentos que examinavam a assembleia com a avaliação fria de um general revendo tropas. Ele conversava com Lord Blackwood e outros cavalheiros, cabeças baixas em discussões sérias de homens que acreditavam moldar o mundo. "Eles estão discutindo as novas leis das fábricas", murmurou Eleanor. "Meu pai diz que Lord Blackwood está lutando para diluir as proteções aos trabalhadores." O maxilar de Vivienne endureceu. Ela havia lido sobre a legislação proposta nos jornais, melhorias modestas nas condições de trabalho que limitariam as horas de trabalho infantil. Os industriais e proprietários de terras resistiam com todo o seu poder político, como se não trabalhar crianças até a morte fosse um fardo irracional. O quarteto silenciou com um floreio. Lady Worthington, resplandecente em seda esmeralda, subiu em uma pequena plataforma elevada. Ao lado dela estava a formidável Condessa de Ashford. "Distintos convidados!" A voz de Lady Worthington ecoou. "Reunimo-nos esta noite por uma nobre causa. A coleção de caridade de outono beneficiará o Fundo das Famílias Deslocadas de Derbyshire,
fornecendo ajuda aos arrendatários que perderam seus meios de subsistência devido às melhorias agrícolas. Aplausos educados ondularam pela Assembleia. As mãos de Vivienne permaneceram imóveis. Melhorias necessárias. Era uma frase tão gentil para os movimentos de cercamento que expulsaram famílias de terras que seus ancestrais cultivavam há gerações, transformando campos comuns em pastos privados para ovelhas. A condessa continuou. Estamos profundamente honrados que Sua Graça, o Duque de Westmire, prometeu igualar as contribuições desta noite de suas contas pessoais. Mais aplausos entusiasmados quando Maximilian deu um passo à frente com graça praticada. É nosso dever sagrado, começou ele, com voz culta e confiante, prover para os menos afortunados durante tempos de transição. O deslocamento de famílias de arrendatários, embora lamentável, representa progresso. A modernização da agricultura beneficiará nossa nação. É muito melhor guiá-los para futuros produtivos do que permitir que se apeguem a métodos agrícolas ineficientes. Algo dentro de Vivienne se partiu. Sua voz soou clara e afiada como cristal quebrando no mármore. E quanto às famílias de arrendatários deslocadas de suas propriedades em Derbyshire, Vossa Graça? Elas não merecem mais do que caridade após gerações de serviço leal. Elas requerem justiça, não condescendência. O salão de baile caiu em um silêncio chocado. Cada olho na Assembleia virou-se primeiro para Vivienne, depois para o Duque, como se assistissem a uma partida de tênis social. A mão de Eleanor agarrou o braço de Vivienne em horror. Vivienne, o que você... Mas era tarde demais. Os olhos cinzentos de Maximilian travaram em Vivienne com precisão laser. Sua expressão não mudou. Nenhum flash de raiva, apenas um interesse frio e avaliador. Ele desceu da plataforma com passos deliberados. A multidão se abriu diante dele como água diante da proa de um navio. Ele parou diretamente na frente dela. De perto, ele era ainda mais imponente. E a senhorita é... Sua voz era controlada, perigosa. Vivienne fez uma reverência com correção precisa, embora seu coração martelasse. Lady Vivienne Thornton, Vossa Graça. Thornton, ele pronunciou o nome devagar. Filha de Lord Edmund Thornton, vejo. Seu olhar viajou sobre ela, não com lascívia, mas com a mesma avaliação clínica usada em gado no mercado, encontrando falhas. Diga-me, o que você sabe sobre gestão de propriedades ou forças de mercado? Eu sei, disse Vivienne firmemente, que 23 famílias foram despejadas de suas propriedades em Derbyshire na primavera passada para dar lugar a cercas de ovelhas. Sei que entre elas estavam os Mitchells, que cultivavam suas terras há 4 gerações. Sei que a senhora Mitchell morreu de pneumonia em um asilo de Manchester há 3 meses porque suas melhorias necessárias os deixaram sem lugar para ir. Pela primeira vez, algo piscou nos olhos de Maximilian. Surpresa, talvez. Mas o que quer que fosse desapareceu num instante, escondido atrás do controle aristocrático. Você fala de assuntos que não entende, disse ele friamente. Os Mitchells receberam oferta de compensação e ajuda. Se escolheram recusar ajuda sensata, essa foi a decisão deles. Não posso ser responsabilizado por cada má escolha feita por aqueles que carecem de previsão. Talvez, disse Vivienne, tremendo de fúria, eles não carecessem de educação, mas de opções. O maxilar de Maximilian endureceu. Ele se inclinou levemente, e ela sentiu o cheiro de seu perfume, sândalo e algo nítido como o ar de inverno. Sua voz caiu para que apenas os próximos pudessem ouvir. Você é uma garota impertinente e presunçosa com noções românticas. Você fala de coisas que não são da sua conta de uma maneira totalmente inapropriada para uma mulher de qualquer criação. Ele se endireitou, e quando falou novamente, sua voz carregou pelo salão. Está claro que a algumas jovens foi permitida demasiada liberdade para formar opiniões sobre assuntos além de sua capacidade de compreensão. Então, virando-se para seu companheiro, Lord Blackwood, mas claramente pretendendo que todos ouvissem, ele desferiu o golpe fatal com crueldade casual. Aquela ali é totalmente inadequada para ser esposa de qualquer um. Sem restrição, sem sensibilidade feminina adequada, e claramente sem entendimento de seu lugar na sociedade. Os sussurros explodiram como tiros. Vivienne ficou congelada, o rosto queimando de humilhação.
Lord Thornton apareceu através da multidão, com o rosto cinzento de mortificação. Vossa Graça, devo me desculpar profusamente pela explosão indecorosa de minha filha. Maximilian inclinou a cabeça com cortesia gélida. Veja se ela aprende melhores maneiras, Thornton, para o próprio bem dela. Com isso, ele girou nos calcanhares e se afastou. Lord Thornton agarrou o braço de Vivienne. Venha, estamos indo embora agora. A noite de outubro estava fria, e Vivienne não tinha chale, mas ela acolheu o frio enquanto estava no terraço. Inadequada para ser esposa de qualquer um. As palavras ecoavam em sua mente. Ela disse a si mesma que não se importava com o que aquele homem arrogante pensava. Mas suas mãos tremiam, e lágrimas de fúria queimavam seus olhos. Eu nunca vou pedir desculpas, sussurrou ela para a noite. Nunca. Dentro, o baile continuava. Através das portas francesas, ela podia ver o Duque dançando com Lady Cordelia Ashworth. Vivienne sentiu o peso total do que tinha feito, a morte social que infligira a si mesma com algumas palavras imprudentes de verdade. Ela se perguntou se a satisfação momentânea valera o custo, mas mesmo enquanto tremia, ela sabia que faria de novo. Algumas coisas, pensou ela, valiam o preço, mesmo que esse preço fosse tudo. A sala da manhã, outrora o orgulho de Lady Catherine, agora servia de refúgio para Vivienne. A mansão mostrava sua idade, manchas de água no teto, cortinas desbotadas. Vivienne estava cercada por jornais e livros, lendo sobre debates parlamentares. As consequências do baile de Worthington foram imediatas. Convites pararam de chegar. Antigos conhecidos atravessavam a rua para evitá-la. Até Eleanor admitiu que Vivienne se tornara um escândalo. A porta se abriu. Lady Catherine entrou, parecendo preocupada. Vivienne, querida, há desenvolvimentos que devemos discutir. A neutralidade cuidadosa na voz de sua mãe alarmou Vivienne. Seu pai teve uma reunião com nosso advogado. As dívidas são piores do que pensávamos. Quase 8.000 libras. Podemos perder a propriedade até a primavera. As palavras atingiram Vivienne como um golpe físico. Era uma soma impressionante. Existe, no entanto, uma solução potencial. Lord Henry Calloway abordou formalmente seu pai. Ele expressou sério interesse em cortejá-la com a intenção de casamento. Ele está disposto a saldar nossas dívidas. O estômago de Vivienne virou gelo. Não, mamãe. Absolutamente não. Querida, devemos ser práticos. Seu comportamento no baile a tornou incasável para qualquer família respeitável. Lord Calloway é provavelmente sua única chance e nossa única chance de salvar esta propriedade. A culpa atingiu Vivienne como um tapa. Era culpa dela. Sua explosão destruíra a segurança de sua família. Naquela tarde, Eleanor chegou com informações. Tenho feito perguntas sobre Lord Calloway. O que descobri é perturbador. Sua primeira esposa morreu há 5 anos num acidente de equitação, mas o inquérito foi apressado, e 2 jovens empregadas dele simplesmente desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Elas apenas sumiram. Senhorita Thornton. Sua voz era formalmente polida. Antes que pudessem se afastar, uma voz jovial cortou a tensão. Lady Vivienne, que surpresa deliciosa. Lord Calloway se aproximou com um sorriso largo, mas predatório. Eu esperava visitá-la esta semana. Talvez pudéssemos dar uma volta pelo parque. Vivienne recuou sutilmente. Como é gentil. No entanto, minha agenda está bastante ocupada. Certamente não muito ocupada para um breve passeio. O sorriso de Calloway não vacilou. Então a voz de Maximilian cortou, surpreendendo a ambos. Senhorita Thornton, creio que deixou cair isto. Ele estendeu um pequeno livro de couro. Seus dedos se roçaram e ela sentiu um choque elétrico. Deve-se ter mais cuidado com seus pertences, disse Maximilian com um olhar intenso. Vossa Graça, disse Calloway com um sorriso congelado. O Duque é excessivamente cauteloso. Acho que Lady Vivienne está perfeitamente segura em minha companhia. Tenho certeza que está, disse Maximilian com uma cortesia elaborada que transmitia o oposto. Bom dia. Ele se afastou. Vivienne ficou confusa. Por que o homem que a chamara de inadequada se preocuparia com seu bem-estar? Naquela noite, Maximilian estava em seu escritório,
incapaz de esquecer o medo nos olhos de Vivienne quando Calloway se aproximou. Ele chamou seu secretário. Preciso que investigue Lord Henry Calloway. Tudo. Seja discreto, mas minucioso. 3 dias depois, um convite chegou para Vivienne. Lord e Lady Blackwood solicitavam sua presença em uma festa em casa de 15 dias. Lady Catherine quase desmaiou de alívio. Você deve ir. É uma oportunidade de restaurar sua reputação. Lord Calloway estará lá. Naquela noite, Eleanor trouxe mais notícias. O Duque também estará lá. Lady Blackwood considera-o um excelente par para sua sobrinha, Lady Cordelia. O estômago de Vivienne deu um salto estranho. A propriedade ancestral estendia-se pela paisagem de Yorkshire. A festa duraria 5 dias. No primeiro jantar, Vivienne sentou-se à frente de Maximilian. Lady Cordelia estava ao lado dele, sendo genuinamente adorável, o que fez Vivienne se sentir culpada. Lord Calloway estava mais adiante na mesa, lançando olhares possessivos para Vivienne. Após o jantar, Lady Blackwood encurralou Vivienne. Minha querida, você se tornou o assunto da conversa. Fez um inimigo poderoso, e se não tiver cuidado, se encontrará casada com Henry Calloway. Sua voz caiu. Um conselho. Calloway é implacável. Eu conhecia sua primeira esposa. Cuidado com ele. E encoraje a busca de Lady Cordelia pelo Duque. Maximilian precisa de uma esposa que o mantenha ocupado demais para guardar rancor. Na manhã seguinte, durante o tiro com arco, Vivienne acertou o alvo com precisão. Habilidade notável, disse Calloway, aparecendo ao seu lado. Aprecio capacidade numa esposa em potencial. Acredito que podemos chegar a um acordo mutuamente benéfico em breve. Ele tocou as costas dela. Senhorita Thornton é requisitada para o jogo de croquet, interrompeu uma voz fria. Maximilian estava ali. Vossa Graça, disse Calloway. Maximilian levou Vivienne para longe. Eu não estava ajudando você, disse ele secamente. Estava prevenindo uma cena. Se você sabe algo sobre Calloway que a preocupa, deve falar. Por que se importaria? Você me chamou de inadequada. Talvez eu não seja inteiramente o monstro que você acredita. Naquela noite, Vivienne foi à biblioteca e encontrou Maximilian lá. Adam Smith, observou ele, vendo o livro dela. Leitura incomum para uma dama. Sou uma dama incomum, como você deixou claro. Eles conversaram, atenção carregada. Dúvida não muda a realidade econômica, disse ele sobre os inquilinos. E os Mitchells? Ela perguntou. Fiz perguntas depois do nosso encontro. Você estava certa sobre a morte da Sra. Mitchell. Eu cortei relações com aquele fabricante. Vivienne ficou atônita. Você mudou suas práticas por causa do que eu disse? Não sou incapaz de autoexame. Por que interveio com Calloway? Ela perguntou. Porque tenho feito perguntas sobre ele. O que descobri é perturbador. E ele está se apresentando como um pretendente respeitável para você. Seu pai está desesperado, senhorita Thornton. Está considerando vendê-la a um predador. A franqueza doeu. E o que sugere que eu faça? Case com um monstro ou destrua minha família? Eu me tornei incasável, lembre-se. Falei precipitadamente, disse ele calmamente. Você não é inadequada. É desconfortavelmente honesta em um mundo que preza mentiras confortáveis. Isso não é inadequação, é coragem. Vivienne prendeu a respiração. Você está se desculpando? Estou declarando fatos. Passos no corredor os separaram. Lady Cordelia entrou. Mais tarde, Eleanor disse. Vocês dois vão se destruir ou se apaixonar. E vai ser espetacular. Dia 3. Chuva. Lady Blackwood organizou jogos de salão. Vivienne foi emparelhada com Maximilian para resolver uma caixa de quebra-cabeça. Eles trabalharam bem juntos e venceram. Calloway ficou visivelmente descontente. Maximilian inclinou-se para Vivienne. Recebi informações sobre Calloway. Precisamos conversar em particular, na estufa. Na estufa, Maximilian mostrou a ela e Eleanor as evidências. Calloway vendeu o dote da primeira esposa, que morreu em circunstâncias suspeitas após uma briga. 2 servas desapareceram. Ele devia uma fortuna a agiotas perigosos e precisava casar com dinheiro urgentemente. Podemos usá-lo para impedi-lo de perseguir Vivienne? Perguntou Eleanor. Se eu recusá-lo, ele cobrará as dívidas do meu pai imediatamente, disse Vivienne. Há outra opção temporária.
disse Maximilian. Um namoro falso. Estratégico. Para ganhar tempo para meu investigador construir um caso, sem que você seja forçada a uma decisão imediata. Viviane encarou-o. Você me odeia. Não odeio. É uma solução prática. Viviane concordou relutantemente. Mas fazemos isso como iguais. É uma parceria, não um resgate. Combinado. Eles apertaram as mãos, sentindo a eletricidade novamente. Naquele jantar, Calloway levantou-se. Tenho notícias maravilhosas. Lord Thornton aceitou meu pedido pela mão de sua filha. Lady Vivienne e eu vamos noivar. Silêncio atordoado. Maximilian levantou-se suavemente. Receio que haja um mal-entendido, Calloway. Lady Vivienne não pode aceitar seu pedido, pois ela e eu temos desenvolvido um entendimento próprio. O quarto explodiu em sussurros. Isso é muito repentino, Vossa Graça, disse Calloway com raiva contida, dada a sua declaração pública sobre a inadequação dela. Aprendi que as primeiras impressões podem enganar, respondeu Maximilian friamente. Calloway saiu furioso. Naquela noite, Vivienne recebeu um bilhete anônimo ameaçador, de Calloway, sugerindo perigo para sua mãe. Vivienne e Maximilian tiveram que manter a farsa no café da manhã. Precisamos ser convincentes, disse ele, sabendo exatamente como ela tomava seu chá. Lord Thornton chegou, confuso e preocupado. Maximilian apresentou um documento de empréstimo. Seu banco compraria as dívidas de Thornton, salvando a propriedade sem forçar o casamento. Por que faria isso? Perguntou Thornton. A menos que pretenda realmente casar com minha filha? Tenho toda a intenção de cortejar sua filha adequadamente, disse Maximilian. Vivienne procurou sinais de fingimento, mas ele parecia sincero. Mais tarde, no jardim, ela o confrontou. Você não precisava fingir sentimentos genuínos para meu pai. Eu disse o que sentia. Comecei a perceber que você não é inadequada. É extraordinária. Ele confessou que seus sentimentos estavam se tornando reais. Estou terrivelmente apaixonado por você, apesar de cada objeção razoável. Ele a beijou no jardim, um beijo que parecia verdade e esperança. Naquela noite, outro bilhete ameaçador de Calloway chegou, desta vez visando a mãe de Vivienne. Ela percebeu que agora dependia da proteção de Maximilian. Uma semana depois. Vivienne voltou para casa. Maximilian foi para Londres investigar. Eleanor trouxe fofocas. A tia de Maximilian estava escandalizada, e Calloway havia fugido, deixando dívidas. Em Londres, o investigador de Maximilian encontrou Sarah Collins, a empregada desaparecida, que confirmou o assassinato da amante grávida de Calloway. Calloway devia dinheiro a Silas Crowe, um agiota assassino. Maximilian voltou para Greystoke para o baile da Assembleia Local. Ele e Vivienne dançaram, um casal unido. De repente, Calloway invadiu o salão, bêbado e desesperado. Aí está ele, o nobre duque roubando a noiva de outro homem. Ele acusou Maximilian de hipocrisia e de usar Vivienne como penitência pública. O pai de Eleanor, Sr. Bennet, agora nomeado investigador especial, confrontou Calloway com as novas evidências. Calloway tentou fugir, mas os guardas o cercaram. No caos, alguém gritou: "Fogo!" A carruagem dos Thornton estava em chamas lá fora. Vivienne percebeu que sua mãe não estava ali. Lady Catherine estava trancada na sala de descanso, barricada por fora. Maximilian arrombou a porta e a salvou. Era uma armadilha dupla de Calloway: matar a mãe e queimar a carruagem de fuga. Maximilian insistiu que elas ficassem em Radcliffe Hall sob sua proteção. Texto predeterminado, Radcliffe Hall virou uma fortaleza. O tio de Maximilian, Lord Peyton, veio exigir que ele terminasse o noivado, ameaçando arruiná-lo. Maximilian escolheu Vivienne, rompendo com o tio. O investigador trouxe notícias. Calloway tentaria vender segredos de Maximilian para o agiota Silas Crowe em um moinho abandonado à meia-noite, em troca de sua vida. Eles montaram uma armadilha. Vivienne insistiu em ir, ficando numa carruagem afastada. No moinho, Calloway confessou o assassinato de sua esposa para Crowe, sem saber que Maximilian e as testemunhas ouviam. Quando a prisão foi anunciada, Calloway sacou uma arma. O tiro assustou os cavalos da carruagem de Vivienne, que dispararam em direção ao lago do moinho.
Maximilian correu, parando os cavalos com força bruta a metros da água gelada. Com Calloway e Crow presos, o perigo passou. À beira do riacho, tremendo de adrenalina e medo de perdê-la, Maximilian propôs casamento a Vivienne. Não por dever, mas por amor absoluto. Você é a única coisa que faz tudo valer a pena. Ela aceitou. O inverno chegou. O casamento foi em St. Michael's. Vivienne usou um vestido elegante, mas fiel a si mesma. Apesar dos nervos, a cerimônia foi perfeita. Nos votos, Maximilian prometeu amá-la até a morte. No anel, a inscrição: você sempre foi adequada. A recepção em Radcliffe Hall quebrou tradições. Famílias de inquilinos sentaram-se com a nobreza. Em seu discurso, Maximilian declarou: ela foi considerada inadequada por padrões que prezavam a obediência sobre a inteligência. Mas ela é perfeitamente adequada. Vivienne também discursou, celebrando a parceria. 1 ano depois. Maximilian e Vivienne trabalham juntos no escritório. A lei de reforma dos inquilinos passou no parlamento. Vivienne está grávida. Eles construíram uma vida de amor, reforma e felicidade verdadeira. A mulher considerada inadequada tornou-se uma duquesa, uma parceira e o amor da vida de um homem. E assim conclui o conto de Vivienne e Maximilian. Se esta história tocou seu coração, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever para mais romances históricos. Qual foi seu momento favorito? Conte nos comentários. Até o próximo conto.